todo mundo fazendo lives. E tu tá Sim, direto, e tu tá direto lá na rede Soberania, né? Que eu te vejo lá seguido. Eu coloquei sim. lá como um dos primeiros que aponto no Facebook, né? Porque eu achei legal a proposta, né? Enfim, né? Isso. Foi bem E bacana, assim. isso. Bom, então tá, a gente está começando já a gravar agora, já está gravando, né? Eu vou contar de 3 até 1, dar uns 2, 3 segundinhos, vou começar a falar para fazer nossa início e depois a Kátia vai fazer a edição, tá? 3, 2, 1. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do turno e hora que os nossos alunos estão assistindo a esse espaço, esse momento. Eu sou o professor Glademir, né? Eu acho que já todos me conheceram na nossa gravação lá com o professor Luiz, né? Onde nós falamos sobre químicos lícitos e não lícitos nesse período de pandemia, né? E hoje a gente tem aqui a presença, né, de um médico, né, um amigo de longa data, Ronald Sellevolf, né? Já jogamos futebol de salão junto, né? O outro amigo que nós entrevistamos outro dia, nós corríamos junto na juventude, não chegamos a tanto, né, mas já teve pelo menos 1 ou 2 oportunidades, né, Ronald, que nós jogamos futebol de salão. Você É. joga muito mais do que eu, né? Eu sou perna de pau no futsal, mas o Ronald é médico, médico de família, daqui a pouco ele se apresenta um pouco mais. Ele é de Porto Alegre, mora em Porto Alegre, mas já atuou, né? E ele pode contar um pouco da sua atividade como médico na atenção primária em saúde e outros espaços. Nós viemos aqui conhecer um médico nessa disciplina de vivências e ambientes de saúde 2 e nessa atividade chamada Criando Caminhos, né? Onde a cada semana nós estamos tratando de um tema específico da saúde da população, em tempos de pandemia, né? Continuamos nesse mês de junho, que já estamos correndo, né? Continuamos numa situação epidemiológica bastante problemática. Nossa região do Vale do Taquari numa situação aparentemente pior que Porto Alegre. Daqui a pouco o Ronald pode confirmar isso ou não, se os números de Porto Alegre são confiáveis ou não, né? Mas os nossos são preocupantes, né? Nós estamos com mais de 1.200 casos, né? Quase tivemos alguns óbitos nos últimos dias e isso nos preocupa porque todas as previsões que têm sido feitas por várias autoridades da área da epidemiologia estão, de certa forma, se confirmando. Hoje nós viemos falar aqui, conhecer um pouco das práticas do Ronald dentro da atenção primária em saúde, dentro da atenção básica, da estratégia saúde da família e outras atividades, conversar um pouquinho sobre a saúde do homem e um pouco de outras práticas não tão corriqueiras para um médico dentro da atividade médica, né? E aí vocês, eu acho que vão aproveitar bastante os ensinamentos que o Ronald vai nos dar, né? E os ensinamentos e as participações aqui hoje. Ronald, eu gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo com você se apresentando um pouco. Quem é o Ronald Sellevolf? Então tá, boa noite aí, bom dia ou boa tarde, conforme o turno, conforme o professor Vladimir colocou aí no início. Meu nome é Ronald, eu sou uma pessoa que atua na sociedade aí na área da saúde, né? Minha profissão é medicina, eu sou médico, né? Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui professor naquela universidade, naquela faculdade, lá no Departamento de Medicina Preventiva e Social, na cadeira de métodos de abordagem em saúde coletiva e também no internato lá dos doutorandos, na cadeira de medicina de família, um acompanhamento tutorial do serviço, das unidades básicas de saúde de estratégia da família. Fui por muito tempo e continuo sendo, né, médico na atenção primária, na estratégia de saúde da família, há mais de 20 anos. Também sou médico emergencista em Porto Alegre, eu trabalho no pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Estive 15 anos na Lomba do Pinheiro, também no pronto atendimento, hoje não mais, eu estou falando da Cruzeiro do Sul. E fiz algumas experiências de gestão, né? Em Porto Alegre, eu fui gerente de toda a região sul de Porto Alegre, nos distritos aqui da região sul, centro-sul, extremo-sul e Respinga. Fiz gestão, fiz estratégia da família em Cruzeiro do Sul, Teutônia, Lajeado, aí, quando o professor Gademir foi secretário da Saúde, e na cidade de Travesseiro. Então, tive bastante
experiência assim na área da gestão. E tenho assim a minha atividade assim pautada pelo acolhimento, né? Compreendendo assim que nenhuma dor humana é secundária, dizia a Rosa Luxemburgo lá em 1901, 2, 3. Ronald, aproxima um pouquinho o celular de ti, tá? O som tá um pouquinho, né, se tu puder, vamos ver. Sim, melhor assim? Isso, Tá, melhora, né? Isso, ótimo. tá. A nossa live, não live aqui, a nossa gravação, ela não carece de firmar a nossa beleza, né? Mas é importante o Não, conteúdo, né? exatamente, exatamente. Já que beleza já não se recupera mais, né? Isso. Tá bom. É, Mas, Ronald, assim, tu te apresentavas, né, e colocavas o começo ou da tua atividade dentro da URGS como professor, quer dizer, essa atividade acadêmica, e também de um longo histórico dentro da atenção primária em saúde, tanto na área, na região sul de Porto Alegre, né, onde tu trabalhasses com a equipe de saúde da família, e eu me lembro muito que tu falava sempre com muito carinho, né, e admiração pelo trabalho dos agentes comunitários de saúde. Eu quero que tu possa falar um pouquinho dessa atividade da equipe de saúde da família e como que o médico se insere nessa atividade. tá. Eu tive assim, né, Glade, uma facilidade em ter essa performance, assim, esta tranquilidade, essa facilidade de ter uma relação harmônica com a equipe, porque antes de ser médico, eu fui muito assim militante de movimentos sociais, associação de moradores, já visitava como membro da associação de moradores do meu bairro, do Zona Sul de Porto Alegre, da Vila Nova, as comunidades mais carentes, identificava esgoto a céu aberto, e aí a gente tinha que fazer reunião com as pessoas da comunidade carente para ver que medidas e que passos vão dar para solucionar, né? Então, depois, como acadêmico, também eu escolhi essa área assim de estar olhando as comunidades, por quanto a gente prevê assim que no saneamento básico, na alimentação, na qualidade de vida, a gente tinha assim, né, 80% ou mais da prevenção da saúde resolvida, né? Então, quando eu entrei numa equipe de saúde, os agentes comunitários de saúde, para mim, era assim a menina dos meus olhos, assim, por quanto eles eram as pessoas que estavam todos os dias entrando na casa das pessoas. E aí eu tinha uma reunião semanal na equipe, onde a gente priorizava muito a fala dos agentes comunitários. Eu dizia que eles eram, assim, a defesa da população, da comunidade dentro da equipe e a defesa da equipe lá na comunidade, né? Era um elo assim que defendia a equipe lá na comunidade quando às vezes uma pessoa falava que nunca conseguia e aí elas explicavam às vezes assim o limite que a gente tinha em termos de não ter uma capacidade instalada para atender todo mundo no mesmo dia e para as pessoas compreenderem. E depois, às vezes, quando alguém da equipe, numa reunião de equipe, reclamava: mas aquela senhora lá, dona fulana, ela sempre chega aqui ansiosa, sempre chega querendo tudo de primeiro. Daí o agente dela dizia assim: mas você sabe a história dessa dona fulana, o que ela passou na vida? Então, assim, com um carinho, assim, uma defesa tão bonita, assim, né, que me fez aprender muito mais do que eu achava que tinha para ensinar para a equipe, assim, né? E depois, quando eu fiz saúde pública, minha tese, assim, foi o nome é a partilha das informações como instrumento de melhora dos resultados numa equipe de saúde da família, né? E depois eu fiz uma outra especialização que era exatamente informação tecnológica e científica em saúde na Fiocruz, né? Então a gente acaba aprendendo assim que muitas vezes assim, uma coisa que dificulta o trânsito de uma boa relação na equipe que desafia e que promove melhora dos resultados é muitas vezes este guardar informações parece para como exercício de poder, assim, né? Só eu sei isso aqui. E a gente vê que isso muito mais atrapalha do que ajuda quando a gente coloca compartilhando assim
tudo, a gente vê que a gente começa a compreender o poder como um verbo, assim, né? Com isso nós vamos poder construir muito mais do que aquilo que a gente pensava cada um individualmente, né? Numa ação Legal. assim, pelo menos interdisciplinar, assim a gente vai bem mais longe. E aí eu queria, a gente fez um roteiro, conversamos aqui para a nossa gravação, né? Vou revelando esses nossos segredos de bastidores, né? Mas É, tu tocaste numa coisa importante que eu acho que eu tenho que explorar que a gente não falou, né? Que você falou bastante desse trabalho com saneamento básico, com as questões ambientais, né? E eu sei que na tua história tu teve uma aproximação com o movimento dos sem terras, não foi isso? E tu tens uma militância nos pequenos agricultores. E tu poderias falar um pouquinho dessa relação desses trabalhadores rurais com a terra, com o ambiente, com o cuidado, só por alguns instantes, assim, para a gente ter essa noção? Eu acho que é uma experiência que muito pouca gente teve, né? Até para a gente quebrar um pouco alguns paradigmas ali. claro. Eu sou sócio fundador do Instituto Cultural Padre Josimo, sou consultor em saúde neste instituto, né? Ele dá assessoria técnica e política para o MPA, para o MST, e eu já venho desde a década de 80 numa aproximação assim com o movimento dos trabalhadores sem terra na área da saúde, onde eu levava como naquela nós tínhamos um projeto Convivência Rural na pró-reitoria de extensão da URGS, onde eu era o coordenador na área da saúde. Então, nós levávamos alunos de todas as áreas, da letras, do direito, né, das áreas da saúde, para prestar assessoria técnica e aprenderem ao mesmo tempo quais as necessidades que tem o povo trabalhador, do movimento dos pequenos produtores, aqueles que têm pequenas propriedades rurais no Rio Grande do Sul, aqueles que hoje estão também em assentamentos, que, né, tiveram a conquista da terra através do movimento de sem terra. Então, nós íamos lá prestar assessoria técnica, né? E nesse sentido, a gente aprende, né, que, que as pessoas que lutam pelos seus direitos, pelos anseios, não mordem, né? Às vezes a sociedade, a grande mídia, ela coloca esses entes como pessoas perigosas, assim, né? E às vezes a gente quando está um pouco desavisado, tende a crer nisso e não percebe o grande perigo que é o Congresso Nacional, o STF, o Poder Executivo, castrando recursos do SUS para manter a saúde privada com mais visibilidade no país do que o SUS. E aí vem a pandemia do Covid, e a gente vê na Itália, que não tinha um sistema público de saúde, o desastre que foi num país rico. A gente até pode compreender um desastre num país pobre que não tem recursos, mas num país como a Itália, com todos os recursos que tem, os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, estão sendo um fiasco maior que o Brasil. Por quê? Porque eles não têm um sistema público de saúde. E isso não é defender bandeira de cá ou de lá, é saber que as pessoas que pagam seus impostos têm direito, em governo de qualquer bandeira, ao retorno desses impostos e que eles não sejam desviados, né, com fins eleitoreiros ou para ir cair no bolso de colegas de empresários, mas que seja devolvido em forma de saúde, de segurança, de educação. Então a gente aprende nesses movimentos assim que essas pessoas são pessoas muito boas, são lideranças assim que têm muito a ensinar. E eu mantenho essa atividade até hoje, prestando assessoria, né, na área da saúde, fazendo oficinas, e é uma coisa assim das quais eu mais tenho alegria de participar, assim, porque são, para mim, uma nutrição assim do meu espírito, do meu ser. Que legal. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, até porque essa disciplina é de vivências, ambiente e saúde 2, né? A gente não fala só de saúde, a gente fala de ambiente, né? E com terra ou sem terra ou urbanizados, né? Uma coisa que é muito provável entre muitos dos alunos dessa sala que nos escutam agora é a origem comum do campo, né? Porque nós tivemos um momento no passado que tivemos uma saída maciça do campo para a cidade, né, por vários motivos, e também muita gente perdendo sua terra pelo sistema bancário, né, por perder a condição de manter a propriedade e perder o seu espaço. E aí nós temos o surgimento das situações mais problemáticas, das questões ambientais nas grandes cidades. Né? Eu acho que o impacto ambiental que as políticas de desenvolvimento rural
ou não, né, tem, ela é muito importante, né? E a gente vê, assim, eu conhecendo um pouco do teu passado, achei que seria interessante a gente trazer isso, exatamente para abrir essa conexão, né, que temos posto aqui. A outra questão importante, assim, que eu acho, e aí me dá curiosidade, assim, pô, mas você não é médico, você não tem uma rotina de fazer X consultas por turno e ter uma vida fácil, né? Fica arrumando sarna para se coçar, como é que pode ser isso? O que te trouxe É, para esse campo mais, digamos, militante, né, de querer uma outra medicina, fazer com que o médico tivesse um papel diferente, né? Porque na categoria médica e também nas outras profissões, às vezes a gente vê uma acomodação, né? A gente acaba se jogando em algumas rotinas e perde a condição de enxergar algo além do trabalho mais mecânico. Tu concorda com isso ou é diferente? Como é que tu pensa? concordo plenamente, sim, porque eu acho que o fato de eu ser médico, isso é uma coisa que, quando eu era professor, eu sempre procurava compartilhar de forma muito afetiva com meus alunos e as minhas alunas, que era o seguinte: eu tentava demonstrar para eles as 20, tipo 15, 20 dimensões da vida que eles são. Eles são filhos, eles são, vão ser pais, eles têm namorado ou têm namorada, tanto homoafetivo quanto heteroafetivo, sem nenhum problema aqui, né? Eles têm esporte, eles têm passeio, eles têm família, eles têm lazer, uma série de coisas. E eu dizia, uma delas é a medicina, uma delas. Porque quando a gente se define, quem tu és? Bom, eu sou médico. Bom, daí parece que aquela pessoa, às vezes, é aquela pessoa que, quando vai numa festa, só sabe falar dos efeitos colaterais da interação medicamentosa entre amoxicilina e ibuprofeno. Ele não sabe falar sobre outra coisa. É uma pessoa que vira pedante, né? Quando só sabe falar da sua profissão, não é só na medicina, no direito, seja onde for. Bem, então eu dizia para eles que, quando a gente consegue ter essa dimensão salva, né, de que a medicina é uma das coisas da nossa vida, e uma muito importante, né? Aqui, medicina, no meu caso, bom, todas as profissões na saúde, para mim, têm a mesma relevância, a mesma importância de nós termos um projeto de prevenção, de cura, de reabilitação. E aí, com isso, eu me permiti sempre ter a minha vida salva, assim. Eu só faço plantão no fim de semana quando eu sou obrigado. Quando a escala me obriga, porque aquele é meu dia, e se não fizer, é falta do plantão. Porque se é só por um plantão a mais que eu vou botar na minha conta, eu não vou fazer. Eu vou botar felicidade na minha conta. Eu vou botar o meu violão na minha conta, assim, né, que eu apresento, às vezes, em algumas palestras, como meu instrumento de medicina, com o qual eu mais produzo saúde para mim e para as pessoas, o violão antes do estetoscópio, do receituário e do carimbo, né? Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa que traz para a gente uma capacidade de ser médico com afetividade, né? Com o coração, com a mente, assim, porque daí é a pessoa humana que está recebendo uma pessoa para ouvir dessa pessoa as suas dores, as suas queixas. Não só aquele técnico duro, assim, que sabe tudo lá do livro de clínica do Harrison, ou do Cecil, ou do Current lá, que todos os estudantes de medicina sabem muito bem repeti-los. Bem, é importante saber o que está escrito lá, é muito importante, mas saber traduzir isso para o cotidiano, para a vida de quem está sofrendo alguma coisa, a gente vai entender daí, Glad, que uma pessoa que chega várias vezes com a mesma queixa no posto de saúde não é uma pessoa que está fazendo fiasquento. Não é a síndrome da oitava letra, que eles dão o nome piadístico para o agazão que eles falam, né, que é a oitava letra do alfabeto. Então, a gente vê essas pessoas reproduzirem coisas, assim, às vezes, numa unidade de saúde, num hospital, que são lamentáveis. Porque uma pessoa, ela vai lá, se ela está indo 5 ou 6 ou mais vezes por uma mesma queixa, é porque talvez a gente ainda não tenha tido a capacidade e a competência de ler o sofrimento dessa pessoa, senão ela já não teria voltado. Ela já teria o seu problema solucionado. Se não é aquela dor orgânica que ela está apresentando, tem alguma dor espiritual ou da saúde mental que está fazendo com que ela precise deste contato, desta atenção, todas as vezes que ela vem nos procurar. Então, eu ouvi um pouco mais além do órgão, eu ouvi um pouco mais a escuta afetiva dela. Essa capacidade, eu acho que a gente tem quando a gente se dá a capacidade de também expressar isso
na nossa vida, na nossa diversão, no nosso lazer, na nossa sexualidade, na nossa afetividade, na nossa relação com as pessoas. Que legal. Teve um programa para trás que nós gravamos sobre a saúde da mulher e da gestante, né, e do cuidado, né, e isso me remete a uma segunda etapa dessa nossa conversa, né, que é a questão da saúde do homem, né? Quer dizer, aparentemente, eu tenho sempre escutado isso, talvez tu confirme ou me contradiga, né, mas dentro das unidades de saúde, do serviço de saúde, né, as mulheres são muito mais frequentes, né, o cuidado e o capricho com as políticas públicas dirigidas à saúde da mulher são bastante mais fortes, né, são melhores de alguma forma. E a gente enxerga assim um contingente menor de homens procurando serviço de saúde e cuidando da sua saúde. Tu confirma isso? E se sim, que razões a gente poderia ter para isso na tua concepção? Claro, sim, eu confirmo e os estudos também confirmam, né? Assim, a gente sente isso e também é descrito nessa questão assim da subjetividade e a objetividade, né? O feminino é mais subjetivo e o subjetivo consegue ler um pouco mais as sensações e as mulheres, então, elas têm uma força maior do que o homem de reconhecer que estão precisando de ajuda e buscam essa ajuda. O homem não tem essa força. Então, ele precisa se esconder, né? Esconder esta fraqueza, né? Atrás de uma pseudo-força, bota uma carapuça, uma máscara de fortaleza, e daí a gente vê aquelas coisas que a gente traz de berço, homem não chora, cai um tombo, não tem que dizer não, tá morrendo de dor, ele dizia assim, ó, nem doeu, quando a gente era guri, né? Para não mostrar que um tombo que bateu o joelho doeu, porque ia ter um bullyingzinho por trás ali, porque, ó, coitadinho, fez dodó, aquelas piadas que tinha em cima do nosso sofrimento, né, dessas coisas assim. Então, a gente recalcava esta dor, ou essa vontade de chorar, e em mágoa, em rancor que fica, e isso produz úlcera, isso pode produzir queda na defesa imunológica, podendo, né, desenvolver um câncer, e isso também está bem descrito, assim, né? Então, o homem, ele parece que procurar um serviço de saúde é reconhecer a sua fraqueza, e o homem tem muita dificuldade de fazer isso, né? Ele tem essa luta solitária pelo sucesso, né? Em que ele precisa demonstrar mais sucesso que o outro, a sua competição não é consigo mesmo, né? Ele não tende a ser melhor amanhã do que ele está sendo hoje. Parece que ele tende a ser melhor do que o vizinho, do que o parente, do que o irmão, do que o cunhado. Enfim, são lutas ingratas assim que fazem com que a nossa saúde esteja sendo atingida por isso e não sendo visto isso porque a gente nega, né? E quando descobre, já descobre num estágio bem mais difícil de curar. Por isso que as mulheres que parecem ser mais frágeis duram muito mais do que os homens, né? Na verdade, o sexo frágil somos nós, daí por escondermos isso, e acabamos morrendo mais cedo. Os dados epidemiológicos, né, a expectativa de vida em si, ela mostra isso, né, que as mulheres, na média, vivem mais, né, e na nossa região, tu conheces bem, né, tem uma tradição que nesse momento está suspensa em função da pandemia, né, mas dos bailes de terceira idade, onde a proporção de mulheres em relação a homens é muito perceptível, assim, né, muito mais mulheres que homens, porque tem muito mais viúvas do que viúvos, né, ou pessoas, enfim, mas me parece assim que tem uma questão cultural importante nisso, né? Essa questão da, da expectativa de produção, né? Quando nós somos uma sociedade de produção, onde nós somos medidos pelo que nós produzimos, e dentro de um histórico machista, né? Onde o homem é o provedor, onde ele tem que trabalhar, né? A gente percebe muito fácil também quando numa estratégia de saúde da família, numa atividade de grupo, qualquer que seja o grupo, né, nós temos uma presença maior, muito maior de mulheres, né, quando não é a unanimidade, né? E eu já tive a experiência, relatando isso um pouco, assim, de, mesmo em disciplinas como vivências e ambiente de saúde, como essa que nós estamos fazendo agora aqui, em grupos que começavam com 10 mulheres e 2 homens, e na terceiro encontro os homens não foram mais porque se sentiram acuados, se sentiram, de alguma forma, mal dentro daquele aspecto, né? Então,
na tua experiência como um profissional da atenção básica bastante, com alguns anos já de atuação, né, Ronald? Assim, teríamos alguma forma de tentar inverter isso, de trazer os homens para dentro dos grupos, ou mais desenvolver alguma política de saúde do homem que pudesse ser mais efetiva? Opa. Tivemos um acidente aqui. Uma capotagem, Ronald? Curado o acidente. Ainda bem que a capotagem foi do aparelho, não minha, né? Caso contrário, a entrevista poderia ter que parar. Quem sabe faz ao vivo, né? Sem problema. É verdade, isso aí. Assim, eu estou agora iniciando um novo trabalho na unidade de saúde do Labi, aqui no extremo sul de Porto Alegre, a unidade de saúde mais ao sul de Porto Alegre, né, divisa com Itapuã, lá que já é daí Viamão, no extremo sul. Então, eu comecei ali em abril o trabalho, e agora nós estamos na pandemia, e eu já estou preparando com o povo lá do posto, com agentes comunitários, para variar, as agentes comunitárias, né, não tem nenhum homem, né, Gladys? Tudo mulheres também, porque até ali os homens não se sentem à vontade de serem profissionais. Bem, eu quero resgatar, sim, essa questão e buscar, chamar um grupo de homens para a gente poder conversar com eles sobre essas questões que possam sensibilizá-los a eles se sentirem à vontade para estarem num grupo eclético de homens, de mulheres, de jovens, de terceira idade, seja como for, que eu fazia na Ponta Grossa e em Cruzeiro do Sul, que era um ambulatório de qualidade de vida, assim, onde a gente vai transformava assim, vidas assim, de uma forma tão bonita, assim, tão gratificante. E eu acho que a forma inicialmente, a forma mais efetiva, e isso é uma coisa que não dá para a gente extrapolar como científica, porque essa é apenas a minha experiência. E a gente, quando fala em ciência, assim, às vezes a gente tem que dizer assim, né? A minha experiência e nada é a mesma coisa, porque né, tem que ter um N, tem que ter... Bem, mas assim, tem algumas coisas da nossa prática ao longo da vida que a gente pode perceber que tem um sentido, e uma delas é que, quando a gente trabalha a questão da saúde do homem, muitas vezes é bom juntar um grupo só masculino, para a gente falar sobre a masculinidade, sobre essas questões, e poder abrir, a partir do animador, o coração, dizendo, eu tenho muitas fraquezas, e às vezes eu conto a minha história de vida, assim, Vladimir, o que foi o meu pavor quando a minha filha adoeceu, como eu chorava, o medo que eu tinha que ela morresse. Hoje ela está bem, é escritora, tudo. Mas, assim, eu abrindo o coração para isso, eles veem assim, pô, se o doutor ali tá, eu também posso, né? Então, e aí as pessoas começam a se sensibilizar. Então, muitas vezes, a gente trazer uma experiência da gente para o grupo, do profissional para o grupo, ela é muito positiva nesse sentido, porque o grupo se sente à vontade de dizer assim, eu sou homem, e neste espaço eu posso demonstrar minha fraqueza. E aí, eu tive algumas experiências assim, de estar com 7, 8 homens. É difícil a gente conseguir um grupo maior do que isso. Já consegui, de 18, de 16, mas ali, quando esse grupo vai crescendo, todos os homens chorarem, todos os homens assim, perceber, e aí alguns choram compulsivamente ali, e aí saem leves dali. Então, depois de passar essa catarse, essa coisa assim, a gente retomava a conversa e dizia, esse é o primeiro pontapé, aí valoriza, parabéns pelo que vocês fizeram hoje, parabéns por vocês terem tido a coragem de se mostrarem nus e crus uns diante dos outros, assim, na sua fraqueza, e essa fraqueza é fortaleza. Um homem não ter vergonha, não ter timidez de chorar diante do outro, é uma fortaleza muito grande. E aí eles começavam a se sentir manados nisso. E aí, com isso, alguns iam para o grupo. Tinham muitos que queriam ficar naquele grupo masculino, porque ficavam tão bem, mas ainda achavam-se livres para expressar essa emoção só ali, né? Não para as mulheres. É um crescimento, mas é um começo. E isso, lá no SF Ponta Grossa, onde eu atuei na metade da década de 90 para diante, até 2004 ou 2005, nós tínhamos um grupo lá, que eles botaram o nome, que eram os Revolucionários do Sul, que eles revolucionaram a sua vida, né? Transformaram, assim. E ali tinha homens e mulheres, assim, tipo meio a meio, assim, as pessoas faziam passeios, e era um grupo grande, e é um grupo que até hoje, faz 15 anos que eu saí de lá, e eu dizia para eles,
Vocês vão mostrar que vocês estão, esse grupo, fera, como vocês estão dizendo, quando eu sair daqui, não enquanto eu estar. E eles existem ainda. Até hoje, muitos morreram, entraram outros e vai indo. Então, é assim, eu acho que o homem ele precisa de muito mais sensibilidade do que a mulher para ser cooptado, para ter confiança de abrir assim, a sua fraqueza num acolhedor e que não vá enxergá-lo como um, entre aspas, fracote, agora está começando a querer chorar na frente dos outros. Assim. Tem que ter muito cuidado com isso. Né? Se a gente fere essa dimensão do homem, ele tem o risco de não querer voltar mais. Que legal. A nossa ligação deu uma oscilada agora aqui, né? Mas dentro do teu relato, assim, é sempre bom, e aí eu faço um link aqui, né? A gente retomar um pouco o contexto histórico, né, né, de que, na verdade, assim, nossa humanidade, ela viveu o tempo todo com o homem sendo a fortaleza, né, o forte, né? E isso começa a ser colocado à prova a partir dos anos 60, 70, né, com o movimento feminista, com a libertação da mulher, com a capacidade da mulher controlar o seu corpo, né, com o uso da pílula anticoncepcional, de não ser só uma progenitora, mas também ser uma pessoa que possa ter uma aspiração diferenciada na sua vida, né? Quer dizer, a humanidade, a área da sociologia vem tentando entender esse processo de mudança na sociedade a partir como tu usaste antes a palavra poder, né? Mas agora poder no sentido de poder mesmo, né? Um poder que verbo, né? Um poder que começa a se equivaler entre homens e mulheres, né? Ainda muito desproporcional, talvez ainda muito mais homens com estados de poder, né? Mas já com a mulher com espaços que ela antes jamais teve oportunidade com uma frequência tão grande de estar. Né? Então a gente tem uma mudança bastante importante em jornada, né? Está acontecendo. Isso faz também um reflexo ao contrário, né? Quer dizer, o homem uma certa dificuldade de mostrar, entre aspas, fragilidade, né? Mostrar sensibilidade, mostrar preocupação consigo ou com os filhos. Afinal, isso sempre foi a função da mulher, né? Certo? Então, eu acho que vem muito ao encontro do que tu disse, né? E quando a gente proporciona um espaço real onde isso possa aflorar, isso aflora, né? Mas ainda bastante infrequente, né? Ainda. E o homem, às vezes eu li alguns estudos que colocam assim medo do homem com relação à disputa que a mulher tem, daí a partir desse processo de tomar o seu lugar, né? E na verdade, coisa meio arrogante, né? Não, mas eu acho que pensando melhor, assim, também sob o ponto de vista de saúde mental, eu acho que mais do que o medo de a mulher tomar o lugar do homem, eu acho que o medo maior do homem não é esse, é assim, é o medo de a mulher com essa ascensão que tu colocas assim, não precisar mais de mim, a mulher não depender mais de mim. E isso é que apavorou mais o homem, assim, né? Então, quer dizer que quando ela quiser, ela pega as malas dela e vira as costas e vai viver e se sustentar e não precisa mais de mim, eu não tenho mais por onde prendê-la. Essa é a maldade do machismo nesse processo. Né? Então, isso assustou muito mais o homem. E como isso ainda, né, é um fenômeno bastante presente, né, de casamentos ou relações que não são mais sustentáveis do ponto de vista afetivo, mas que continuam por questões materiais, né? O que vai acontecer se eu largar esse traste desse marido ou o contrário, né? Como é que eu vou me sustentar? Porque se construiu uma dependência econômico-emocional, né? A mulher se submete porque os filhos, né? Senão, como é que ficariam os filhos se eu rompo com este marido? Meus filhos vão passar fome. Então, ela se submete a esta relação, né, violenta, muitas vezes, para que os filhos mantenham-se saudáveis, sustentados. Assim. É uma situação difícil. E agora me ocorre assim que a gente tem que ter cuidado com o nosso discurso aqui, porque também a gente está fazendo algumas simplificações bastante grandes. Né? Obviamente que cada relação tem as suas sutilezas né, e conexões, enfim, que nós estamos falando do lugar de fala do homem, né? Do homem criados provavelmente com características de famílias patriarcais e tudo mais, né? Então,
esse é um assunto em aberto, assim, que a gente precisa avançar bastante. Por falar em assunto em aberto, como é que está a pandemia? Quando é que esse negócio acaba? Você que é um cara experiente. Pois é. Ai, meu Deus, eu estou, assim, em alguns grupos que eu tenho participado aí com o pessoal que estuda muito isso na Universidade do Rio Grande do Sul, com algum pessoal também aí da trabalho com políticas públicas de maneira mais séria, tem gente falando aí em 2 anos de pandemia. E que vem. E este é um risco bem real. Né? Ainda está aqui no Sul, ainda não Está chegamos no cortando um Rio. pouco a ligação, Ronald, né? Tá cortando um pouco a ligação. Tu falava de 2 anos, né? É, Obviamente que nós não vamos suportar 2 anos de quarentena, né? não vamos. Né? Então, que É, impacto isso na tua experiência na saúde mental e como, de alguma forma, nós sermos resilientes em relação a isso, para dar a volta e mantermos a nossa saúde mental de uma certa forma equilibrada, se é que isso é possível. Congelamos? Tá tá me ouvindo ouvindo, bem Ronald? agora? Estou te ouvindo. Tá. Pode falar. Assim, um dos artigos, um colega da saúde, o enfermeiro Estevam, eu colocava assim, naquele momento eu não havia visto alguém ainda falar sobre a manutenção da cadeia produtiva, né? Porque as pessoas fica aquela coisa quando acontece uma coisa de calamidade, sempre tem aquela hipersensibilização, né? Um defende para cá e o outro para lá e a 8 é 80, né? Então é blackdown, é isolamento vertical, é horizontal ou é flexibilização total. Bem, aí eu dizia para as pessoas que defendiam assim um isolamento total e parar a cadeia produtiva, eu dizia assim, perfeito. Daí o supermercado só que vai ficar aberto serviço de saúde, daí tu vai no supermercado comprar o quê? Se a cadeia produtiva está... Tu vai comprar frango da onde? Álcool gel que tu vai precisar, ou álcool 70% líquido, se a fábrica está parada. Como é que nós vamos... Então, assim, às vezes as pessoas falam ignorando que para existir as coisas, que os insumos alimentares e de higiene que a gente precisa, inclusive, para manter-se em isolamento, precisam ser fabricados. Né? Então, sair dessa hipersensibilização e estabelecer o que é possível, então, né? Para um frigorífico, qual é a possibilidade segura com relação à saúde na pandemia de os trabalhadores estarem, né, então, ali na linha ali de corte, como é que o processo de produção de frango ou de gado de corte, na produção de insumos de higiene, aquilo que precisa, inclusive de medicamentos nas farmácias, né? Então, como é que é uma linha de produção segura ali em que as pessoas vão ter a sua saúde? É isso que a gente tem que sentar enquanto profissionais de saúde, governo, empresários e juntos criarmos condições para se manter a cadeia de produção capaz de dar uma resposta às necessidades da sociedade durante esta pandemia. Então, aí a gente salva aquilo que precisa da economia, mas com saúde. Então, é isso, senão a gente parece que coloca a economia contra a saúde. Uma é a vilã da outra, a outra é a vilã da uma. E aí é tudo que se precisa para não se resolver o problema. Então, eu acho que nós temos um problema sério para resolver. Essa pandemia ela vai durar, sim, bastante tempo. Eu acho que a flexibilização que está se fazendo agora, neste momento, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, eu considero, eu uso esse termo assim, que a gente está soltando as ovelhas para o pasto quando os lobos estão chegando. Né? Então, assim, é muito temerário, muito perigoso. Eu acho que tinha que ser uma flexibilização muito bem estudada e não apenas como uma deliberação, uma caneteada lá do governador, seja de quem for, e aí as pessoas vão fazer a flexibilização, cada um da sua cabeça. Ora, antes de haver isso, as pessoas já não estavam tendo uma atitude de isolamento social. A gente já via os parques repletos de gente, a gente já via as pessoas em uma atitude assim de desconhecimento e de desrespeito com a sua própria saúde e com a dos outros. Imagina na flexibilização. Então, tem que haver, né? Tem que haver um norte, um grupo de pessoas que, assim, que sejam representantes de todas
as partes interessadas aí da sociedade, que estabeleça uma forma racional e possível, né, execuível para fazer isso, e que principalmente olhe para o isolamento de todos, porque até hoje, quando a gente vê na televisão as regras de isolamento, né, Vladimir, a gente vê assim, ó, parece que todo mundo que existe na sociedade é classe média e classe média alta. Todo mundo tem uma residência com vários cômodos, tem que ficar num quarto isolado. Não, não existe favela, não existe comunidade pobre, não existe comunidade carente, não existe casa com 8, 10 pessoas dentro de 2 peças. Né? Quer dizer, se reconhece, parece que a gente não tem sensibilidade de enxergar que a boa parte ou a maior da população mora numa condição social diferente daquilo que está sendo orientado pelos governos, pela mídia, enfim. Então é isso. Exatamente, né? Então, é, trazendo o que eu já venho conversando com a minha turma e nessas gravações também, e eu perguntava esses dias ainda para o Luiz Castro, né, que é farmacêutico, e ele falava, né, de que uma vacina é para o meio do ano que vem, né? E talvez, né, com um trabalho cooperativo entre nações e laboratórios, isso poderia vir a acontecer antes. Mas cooperação neste meio não é exatamente a principal característica, é muito mais competição, né? É Então, verdade. e a nossa sociedade é de competição muito mais de colaboração, de solidariedade, né? Então, a gente vive isso na pele hoje, né? E aí, a gente vai começar a encaminhar assim para a retinha final agora, né? Dentro desses impactos que a pandemia tem trazido na vida, né, das pessoas, enfim, a gente vê sempre, né, e eu já perguntava isso esses dias, uma outra conversa, talvez uma cultura do excesso para uma parte da população, né? O excesso pode ser o que nós chamamos lá de bengalas químicas, né? Eu falei assim, que pode ser o álcool, que pode ser fumar mais, que pode ser usar drogas, que pode ser comer demais, que pode ser qualquer outra coisa que é em excesso, né? Que faz É parte verdade. do contexto de saúde mental. Eu sei que você não também, de novo, assim, revelando um pouco, né, de que você não é dos profissionais da saúde que gostam de receitar medicamentos à torto e direito, né? Quer dizer, você compartilha da fitoterapia, compartilha de outras práticas. Tu pode conversar um pouquinho mais sobre isso? Da música, você mostrou o violão antes, né? Como é que é Claro que esta sim. relação do Ronald com as práticas médicas e essas alternativas, essas práticas complementares que tu usa também? Então, assim, a gente sempre estabelece uma diferença entre remédio e medicamento. Né? Medicamento é remédio, mas caminhada para perder peso e baixar o colesterol também é remédio, não é medicamento. Então, eu sempre tenho algumas lógicas. Assim, a primeira delas é assim, que o bom médico é aquele que sabe quando eu não preciso de um medicamento para dar para uma pessoa e para resolver o seu problema de saúde. Né? Uma coisa que fez com que ela constituísse uma hipertensão arterial sistêmica, uma diabetes tipo 2, a gente começa a desconstituir esses hábitos de sedentarismo, de alimentação, e daqui a pouco a gente pode ver quanto de medicamento realmente essa pessoa precisa, na medida em que ela consegue estabelecer medidas saudáveis, hábitos saudáveis de vida. Então, assim, caminhar, lazer, uma alimentação saudável, exercício físico, enfim, uma série de coisas. Muitas vezes a gente não precisa usar aquele recurso químico, não, mas faz pelo menos com que, quando eu preciso do medicamento, quantos medicamentos eu preciso usar e que quantidade, para de uma pessoa com uma receita que parece uma lista de supermercado. Hoje a gente está vivendo isso na pandemia, parece a hidroxicloroquina, e nenhum estudo sério, nenhum estudo acadêmico feito numa instituição acreditada demonstrou benefício. Com a hidroxicloroquina, se eu não ofereço nenhum benefício, eu ofereço efeito colateral. Cortou nossa Dia, ligação, né? né? Tá cortando um pouco a ligação, Ronald, né? Mas Oi.
Enquanto que está estabilizando, Oi? vou falando. Oi, pode continuar. Vamos ver se funciona. Congelamos o Ronald. Né? Tá frio lá fora hoje, tá bem frio, congelou o Ronald, né? Mas ele falava assim que o uso de medicamentos, né? Vamos ver se descongela aqui. Que o uso de medicamentos tem trazido problemas e que o excesso, obviamente, sem prescrição adequada da dosagem e tudo, nos traz os efeitos colaterais que são indesejáveis, né? E o Ronald, assim, que está se reorganizando aqui, eu estou dizendo, e aí eu vou passar a É, palavra para ele de novo, né? O Ronald, eu quero te fazer uma pergunta para deixar a Kátia, né, que é a nossa colega professora aqui feliz. Qual é a tua tá. relação enquanto pessoa com a natureza? Eu sei que tu mora em Porto Alegre, mas não é exatamente um bicho urbano que tu é, né? Como é que é a relação com a natureza e como que isso repercute na tua saúde ou na saúde das pessoas nesta relação? Bem, eu faço as minhas caminhadas diárias, assim, em torno de 12 a 13 quilômetros no meio dos matos aqui, das partes rurais aqui de Porto Alegre. Moro num lugar com terreno bem grande, tem uns 4.000 metros quadrados aqui nas grotas de Porto Alegre, que eu gosto de chamar aqui na Vila Nova, subindo para Belém Velho. Então, assim, eu faço vinho no porão, esmaguei 4.000 quilos de uva orgânica, eu só faço coisa orgânica, então tem um vinho maravilhoso, que é um néctar. Eu faço o meu charque, eu planto, tenho minha horta. Eu sempre digo assim que esses dias eu filmei bugios vindo nas coisas lá no mato lá do posto do Lami, mas eles vêm aqui em casa também. Bugio, araquã, papagaio, sabiá, cardeal, comer mamão, comer uva, as coisas que eu planto. E aí eu digo para os meus amigos assim, né? É eles que repartem comigo, é eles que deixam tirar a parte que eu tenho direito. Afinal de contas, a natureza é isso. Parece que a gente planta uma planta, é o meu pé de uva, a minha laranjeira. Não é nada. Né? A gente vai e aquilo fica ali, aquilo é da natureza. Então, eu tenho com a natureza uma relação assim bastante harmônica e isso faz com que eu consiga não é tirar da natureza, mas é partilhar com a natureza coisas que me fazem bem para a saúde. Uma delas é essa harmonia, mas eu tiro dali vários chás que me ajudam bastante em várias situações. Eu uso com meus pacientes muitos chás, por exemplo, um anti-inflamatório maravilhoso para amidalite aguda viral, transagem, faz um chá de transagem, essa amidalite vai ceder muito mais rápido que qualquer outro anti-inflamatório comprado em farmácia. Tem coisas assim. Bom, quando tem placa bacteriana, então tem que fazer o uso do antibiótico? Tem que sim, é como eu disse, o bom médico é aquele que sabe quando não precisa da medicação, mas quando precisa, ele também sabe. Então, é a questão da gente saber que, inclusive, as medicações são retiradas da natureza, não cai do espaço sideral. As medicações são todas elas retiradas de fungos, o digitálico é da dedaleira lá, que é uma planta, todos eles são retirados da natureza. Então, se existe o isolado químico, este químico que foi isolado, ele também se encontra na natureza e pode ser usado com menos efeitos adversos e com menos efeito na economia do lar também, né? Quando a gente sabe usar uma coisa dessas, a gente gasta muito menos. É difícil porque a mídia, a indústria farmacêutica, ela faz um ataque muito feroz. Parece que o médico, quando não dá uma medicação, uma receita, tem muita gente que acha, esse doutor não sabe de remédio, né? Não me... Então, a gente, quando faz isso, tem que explicar para a pessoa, né? E usar o conceito que existe na atenção primária, na atenção primária à saúde, que é o conceito da demora permitida, que é aquele que faz com que eu, né, estabelecendo um tratamento com as medidas não farmacológicas com o paciente, eu tenho a garantia, eu dou a garantia para ele que no outro dia ou daqui 2 dias ele vai voltar, mas vamos sentar e vamos rever esta conduta terapêutica se necessário. Se vai ter que entrar com medicamento, nós vamos entrar, mas na hora certa, a medicação certa, pelo tempo adequado, né? E não da forma como a gente tem visto, assim, né? Prescrições off-label, assim, mistura omeprazol com ibuprofeno, com antihipertensivo, e aí o ibuprofeno dá pau em tudo aquilo que eu tinha prescrito antes, sozinho ele dá pau em tudo. E aí eu dou o omeprazol para ver se eu consigo pelo menos o efeito digestivo. O que é isso que nós estamos fazendo? Né? Os médicos, às vezes, recebendo um vendedor de laboratório que tem, né, nada contra a formação de cada um, mas que tem o segundo grau completo, vendendo uma coisa que ele decorou lá e os médicos acreditando nisso.
Eu não me formei para ser atualizado por vendedor de laboratório. E eu acho que essa é a seriedade que um aluno, que uma aluna, né, que a academia tem que ter em todas as áreas, né, que é com um acolhimento, um exame físico bem feito, uma escuta adequada, com uma anamnese acadêmica bem feita, e com uma noção de farmacologia, levando-se muito em conta as medidas não farmacológicas, que a gente vai poder oferecer para o nosso paciente uma terapêutica adequada e que vai produzir muito mais bem do que mal. Então, essa relação eu tenho com a natureza a ponto de fazer com que, na minha conduta, né, diária de profissional da saúde, eu possa oferecer para as pessoas que me procuram uma coisa racional, que leve em conta a minha afetividade, aquilo que eu acredito também. E aí, uma última pergunta, Ronald. Beleza, legal, né? Eu fiquei muito... mas também conheço um outro talento teu, é um dom, né? Qual é o papel do violão na tua medicina, né? Que tu sempre falas que o violão é um instrumento, é mais importante que o estetoscópio de vez em quando, é isso? O que o Porque violão e a música representam aí? Assim, a música, ela é, para mim, a maior nutrição da minha alma, é a arte das artes. Para mim, para quem é escultura, para quem é pintura, né, desfrute disto, né, de toda a arte, então, da leitura, mas para mim a música, ela tem um efeito mágico, assim. Então, eu tenho vários grupos de saúde onde eu uso o violão, né, então um cardápio de músicas que se adequam ao momento em que o grupo, ou que alguma pessoa do grupo está desenvolvendo um raciocínio e vem uma emoção, a gente coloca uma música que fala um pouco daquela emoção, então sensibiliza todo o grupo, dentro daquela prática das terapias comunitárias, né, me foge o nome, nós fomos lá no mesmo seminário. Adalberto Barreto. Isso, do Adalberto Barreto, né? Então, usando essa prática tão bonita que ele nos ensina, né? E a musicalidade em cima disso, ela abre os canais assim, de todo o grupo, não só os meus. Então, eu toco violão todos os dias, eu canto todos os dias, eu produzo e uso nos meus grupos. Assim, agora a gente não está podendo fazer isso por conta da pandemia, mas tão logo passe a pandemia, a gente possa fazer encontro presencial, o violão vai começar, a musicalidade vai começar a operar de novo o milagre assim, na área da saúde. E eu noto assim, que os grupos em que eu uso violão, eles são mais duradouros, as pessoas vêm. Faltam muito pouco, assim, muito poucas pessoas faltam, e é quando acontece alguma coisa que as impede de vir mesmo. Isso não é o Ronald, não é o grupo, o violão junto, o grupo junto, é toda uma série de coisas junto, assim, que vai, e que faz com que a música, então, seja um remédio poderoso, assim, né, que opera um milagre de verdade. Que pena que a nossa ligação não é das melhores, assim, mas aí ia te convidar para tocar uma música. Tu quer tocar uma para nós aí? Vamos tentar? Dá, claro, dá para tocar, sim, claro que dá. Então vamos fazer um pouco de remédio, então. Isso, isso. Os alunos, por favor, relevem um pouquinho, porque vocês viram que a qualidade da ligação não é das melhores, né? Mas vamos ver o que vai sair. O Ronald, faça uma escolha. Eu sei que tu tem um repertório bastante, que toca bastante a alma aí. Vai lá, fique à vontade. Eu gosto muito, e tu sabe, né, Vladimir, eu gosto muito do Raul Wanger. Para mim, ouçam Raul Wanger, busquem nos lugares, porque ele é um cara que partilha a arte dele e não tem problema se vocês copiarem do YouTube ou de onde for, né? E eu gosto de uma música que é Pialo de Sangue, que ela fala também de mim, assim, então eu vou cantar um pouco ela, porque é uma das músicas que eu uso. Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo. Se meu sangue é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro um abrigo. O cheirinho da chuva na mata me piala, me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, luzeiro alumiando,
gaúcho sonhando de quando será este meu sonho. Sei que um dia será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Coisa linda a arte dos gaúchos. Isso é pialo de sangue. Pealo de Sangue, Raul Elvanger, né? Enquanto que tu cantavas, eu buscava ali no YouTube, tá lá no YouTube, né? Para quem quiser depois buscar no original, né? Sem os problemas de conexão aqui da gravação, sintam-se estimulados, né, Ronald? Obviamente que nossa gravação aqui, ela não permite a qualidade, né? Pelos ruídos, enfim, né? Mas quero dizer para quem nos assiste agora, assim, que a música, e eu já participei de grupos onde você estava, Ronald, né, e coordenando o trabalho e usando da música, sempre toca, né? Toca um lugar fundamental na vida das pessoas, que é a alma, o sentimento, o afeto, o amor, né? E são lugares que deveriam nos diferenciar na nossa condição humana como profissionais da saúde envolvidas no cuidado do homem, da saúde do ser humano em qualquer idade, em qualquer circunstância, né? E no momento como nós vivemos a pandemia, com as inseguranças que ela tem trazido sobre o presente e o futuro, né? A música também na nossa quarentena, no recolhimento, no nosso distanciamento social, pode ser, né? Pode ser uma bengala fundamental, né? Porque ela alivia, né? Ela nos traz uma série, um turbilhão de sentimentos importantes sobre todas as fases da nossa vida, né? Ronald, uma, uma palavra final aí para nos dar uma esperança, assim, de que as coisas vão mudar para melhor, de que a saúde vai conseguir dar conta desse momento, e de que vale a pena ser profissional da saúde. Te dei uma missão terrível aqui agora, mas enfim, te vira. Não, eu acho que assim, eu costumo dizer para as pessoas, às vezes, para a gente não cair em ilusões, né? Não cair em ilusões, porque às vezes as pessoas dizem assim, ó, quando passar essa pandemia, o mundo vai ter aprendido a partilhar. O mundo. A gente passou pela pandemia da gripe espanhola em 1918, o mundo devia ter uns 2 bilhões de pessoas e morreram 50 milhões de pessoas. O mundo não aprendeu nada com isso. Veio a Segunda Guerra depois disso. Aí o mundo não aprendeu nada com a Segunda Guerra, cresceu mais ainda o distanciamento social e o capitalismo aproveitando a carona da guerra. Então, eu acho que, nesse sentido, a pandemia ela não vai nos ensinar. O que vai nos ensinar é a nossa capacidade humana de quem já tinha antes da pandemia e de que não precisava a pandemia para ser melhor, para acreditar num mundo melhor. E dentro disso, eu sempre pego assim, né, uma frase que eu acho do Kant, que é muito interessante, que é assim, eu vi na formatura da UERGS, né, na área de gestão em saúde, que a Paraninfa, lá que discursou, ela usou uma frase do Gandhi que é a seguinte: seja você a mudança que você quer para o mundo. Porque, às vezes a gente exige um presidente honesto, um deputado, um prefeito, um governador, e a gente fura a fila, né? E a gente comete coisas racistas ou machistas. Então, assim, a gente exige de todo mundo, às vezes, uma mudança para o mundo ser melhor, menos da gente mesmo. Então, basta a gente mudar a gente mesmo, daí o mundo já mudou. E uma outra frase que eu acho, assim, que eu uso muito do Carlito Maia, é assim, né? Para a gente transformar todos os nossos sonhos em realidade, a gente não precisa de muitas coisas, apenas um. Não é com tecnologia dura, com coisa assim, é com
é com boa intenção, com acreditar uns nos outros, um pouco de respeito ao espaço do outro, né? E com confiança no nosso espaço, assim, que ele vai até onde começa o do outro, que a gente não precisa esconder nada de ninguém. É compartilha que a gente vai adiante, que a gente se descobre com mais riqueza. Eu acho que aí a gente faz, sim, a diferença. E quando chegar a nossa hora de voltar para a luz, dá para perguntar para nós assim, como é que estava o mundo quando chegou e como é que tu está quando tu está voltando para a luz por conta da tua ação no mundo? Qual é o impacto que causou? Né? Então, isso, assim, né? Eu deixo isso para todos, muita simplicidade. Ninguém precisa ser, né, na área da saúde, em qualquer profissão, né, uma, uma figura visível e importante. Não, eu acho que é na simplicidade, no carinho, no amor que a gente se entrelaça com as pessoas e descobre a felicidade. Não vai ser com holofotes que a gente vai ser feliz. Vai ser rodeado de pessoas com violão, com uma cerveja, com uma água mineral, com que cada um gosta. É isso. Simplicidade, amor e confiança em si nos outros. E um grande abraço para cada um, para cada uma, assim, de forma muito especial, porque para frente que se anda. Ronald, saudades do abraço físico. Pois é, eu também. O Ronald me ensinou a dar um abraço de verdade, que é coração com coração. Como é que é o gesto, Ronald? A gente levanta a mão esquerda e baixa a direita, né? E daí o corpo fica meio enviesado de forma que os corações se tocam. Assim. É um abraço mais efetivo. Foi um aprendizado contigo e saudades de dar um abraço dessa forma em ti e em todos os meus amigos. Foi um prazer contar contigo hoje aqui. Muito obrigado, Ronald. Tivemos algumas variações aqui na conexão, mas eu acho que a mensagem que tu traz é muito importante para todos nós e de grande valia pela experiência que tu traz, pela simplicidade com que tu comunicas. É, já deve ter ouvido essa frase antes, assim, nem parece médico, né? Já ouviu essa Pois frase é, antes? muitas vezes. É, Muitas muitas vezes. vezes. Muitas vezes. Isso me faz Exatamente. feliz. Exatamente, né? Por mais que eu sei que tu és um médico excelente e tu gosta muito do que faz, né? E se sente realizado nessa, nessa tua missão, né? Enquanto profissional da saúde, como todos nós que estamos aqui, né? Almejando a condição, no caso dos estudantes, para fazer uma coisa simples, né? Sermos felizes, fazermos bem feitos e como diz a frase há pouco, que cortou um pouquinho, e para isso bastam uns aos outros, né? Só basta uns aos outros nos ajudarmos para que dê certo. Muito obrigado, Ronald, eu agradeço demais, né? Tu sabe que pode contar comigo em podendo retribuir de alguma forma no futuro próximo. Tá? Nos encontramos às andanças, nós encerramos agora a gravação. Eu vou em seguida parar de falar para fazer a edição, né? A gente já brinca com isso, né? Porque depois a gente faz a edição e encerra essa conversa aqui. Obrigado, boa noite a todos que nos assistem. Abraço.